Boa tarde, sétimo ano. Olha só, esse vídeo de hoje vai ser uma surpresa para vocês, né? Que é um vídeo de revisão para avaliação. E é uma coisa muito boa, não precisa se assustar. Olha só, por que revisão para avaliação? Eu ia trabalhar com vocês a parte de vírus, eu não vou cobrar mais, porque vocês já fizeram aquela atividade avaliativa, né? Aquele diagnóstico sobre os vírus, tá bom? Então, vírus eu já não ia repetir mesmo. Então, eu estava trabalhando o conteúdo de bactérias e ia trabalhar ainda um próximo reino para depois fazer a avaliação. Só que aí depois eu me atentei, até numa reunião com a coordenadora, eu me atentei que já estamos no final do mês. E as notas de vocês já tem que estar pronta dia 9 de abril. Então, se eu começar um novo reino para poder dar aula, para passar exercício, para não sei o que com vocês, eu vou estar fazendo o quê? Ou eu vou passar o próximo assunto atropelado, e também vou estar sobrecarregando vocês com muito conteúdo para a prova, porque esses assuntos de reino tem muito detalhezinho, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrar só bactérias. Então, acabou que ficou bom para vocês. Que em vez de vocês estudarem 2, 3 reinos para fazer uma prova, você vai estudar só um reino, que é o reino Monera. Então, o que é que você vai fazer? O que é que você tem para estudar? Página 50, tá certo? Reino dos Moneras, ó. Essas coisas pintadinhas é que vocês sabem que eu gosto de pintar o livro. Como é meu, eu não vou passar para frente, então eu pinto. Então, olha só, o Reino Monera vem até aqui. Lembra que aqui eu coloquei como curiosidade, que vocês poderiam ler, mas que eu não iria cobrar, tá certo? Então, vocês podem reler essa página para estudar. Essa primeira parte aqui, qual foi a parte que eu fiz o vídeo mesmo? Eu tenho um vídeo que eu falo... Eu não lembro se eu cheguei a falar até aqui ou se só foi essa parte. E aí, o que acontece? Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque o outro basta rever, certo? Esse vídeo é porque a nossa última aula foi pelo Google Meet e eu não gravei a aula. Talvez se eu tivesse gravado a aula, eu poderia disponibilizar para vocês mesmo. Só que como eu não gravei a aula, eu também não sei ainda como gravar ou aprender, eu tô fazendo essa aula como uma aula de revisão, tá bom? Então, assim, o que é que você vai fazer para revisar? Ler. Segunda coisa que você vai fazer para revisar, assistir aquele primeiro vídeo, que é a introdução, e assistir esse vídeo aqui agora. Então, eu acho que vai ajudar bastante vocês conseguirem fazer a prova aí tranquilamente. O outro vídeo, eu já falo, né, sobre o reino dos Moneras, eu já falo sobre as árqueas e bactérias, tá bom? Então, eu não vou estar repetindo muito, eu vou passar bem por cima, porque você já vai reassistir o outro vídeo. Então, olha só, lembrar que quem compunha o reino dos Moneras são as árqueas e as bactérias. Lembrar que esses seres são procarióticos e tentar entender a estrutura da célula. Lembra que a gente viu? Procariótico vai ser aquele ser vivo onde a célula dele não vai ter aquela membraninha carioteca envolvendo o núcleo. O material genético vai estar ali solto dentro do citoplasma. Então, esses são seres procarióticos. E lembra que eu falei para vocês não esquecer, para ficar fácil de vocês lembrar, só é você lembrar. Quem são os procarióticos? Só o reino Monera, árqueas e bactérias. Todo o resto são seres eucarióticos. Tem aquele núcleozinho lá com material genético organizadinho dentro. Exemplo, seres humanos, o cachorro, o gato, um cogumelo, que é um fungo, tá bom? Um protozoário, enfim. Todos os outros seres vivos vão ser seres eucarióticos. Então, não tem por que estar se preocupando em memorizar. Então, lembra que as bactérias são seres procarióticos, as árqueas também. As árqueas antes eram consideradas como bactérias, mas depois separou, tá certo? Mas continua dentro do mesmo reino, o reino Monera, ó. Então, assim, ó, elas são encontradas, aqui vai explicando, né, que são encontradas em ambientes que são mais difíceis, em ambiente ou muito quente, ou então com muito sal. Então, ela é encontrada em ambientes onde os outros seres vivos não conseguem viver, tá certo? E ela foi separada das bactérias porque os cientistas descobriram que ela tinha uma composição genética diferente, por isso que ela foi separada, tá bom? E aí, vamos lá. Vamos para cá. Quando vocês reassistirem o outro vídeo, aí vai ter mais essa introdução, né?
Estrutura celular das bactérias. Não deixa de esquecer esses formatinhos que é importante, tá bom? Então, formatinho todo redondinho, vai lembrar que é o quê? Um tipo de bactéria com o nome coco, formato de coco, tá bom? Estreptococo, vai ser o quê? Vários coquinhos um atrás do outro, tá bom? Bacilo, ó. Espirila, vai eu pulando pro vibrião. Espirilo, parece uma minhoquinha. Vibrião, parece uma vírgula. Então, lembrem dessas estruturas, porque eu vou cobrar na prova, tá bom? Então, estuda direitinho essas estruturas. E aqui tá mostrando, essas bactérias aqui são os formatos delas, tá? A bactéria por dentro, ó. A bactéria por dentro. Então, vai ter, né, uma grande cápsula, vai ter uma parede, vai ter a membrana plasmática, vai ter a região do citoplasma, que vai estar solto dentro dela o material genético, certo? Dessa bactéria. A última aula a gente falou, né, sobre isso daqui, a reprodução das bactérias, que pode ser por divisão binária, que também é chamado de cisciparidade, bipartição, certo? Que é o que? Essa bactéria vai duplicar todo o seu material. Não esquece isso, que ela tem que duplicar primeiro. Quando ela duplicar, ela vai começar a se separar e uma célula de bactéria se multiplica no final da origem a mais duas, certo? Por isso que a multiplicação das bactérias é tão grande. Porque não só tem uma ali, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e cada uma se dividindo em duas, multiplicando, tá certo? Não esquece esses detalhes. E aí, as bactérias na cadeia alimentar, tá? Tá tudo aí no livro de vocês. Pode ser autotrófica ou heterotrófica. Se é autotrófica, é autossuficiente. Então, ela não precisa, ela consegue produzir o seu próprio alimento. Aí você lembra da planta que também é autotrófica, tá certo? E heterotrófica também tem bactéria que precisa se alimentar, comer igual a gente, tá certo? Vamos lá. As bactérias autotróficas, as que produzem seu próprio alimento, são divididas em duas: as fotossintetizantes e as quimiosintetizantes, tá certo? Foto significa luz, então são aquelas que precisam da luz. E a outra, quimiosintetizante, vai conseguir sem a presença da luz, certo? Não é necessária a presença da luz. Exemplo de uma bactéria quimiosintetizante vai ser aquelas que são utilizadas na produção de alimentos. Fotossintetizantes pode ser aquelas bactérias que são associadas com algas e aí elas vivem no oceano e ficam ali junto com as algas fazendo fotossíntese e sobrevivendo, tá certo? Mas no textinho aqui fala mais detalhes. Você vai fazer a leitura, tá bom? Olha só. Tem as bactérias heterotróficas, tá bom? Essas bactérias heterotróficas, elas podem ser patogênicas, que vem de doença, vai ser aquela parasita que causa doença, exemplo da cólera, do tétano, tá bom? E aqui tem mais exemplos de doenças também, viu? Depois vocês leem. E as bactérias decompositoras, que vão ser aquelas que elas trabalham junto com os fungos, que também são decompositores, que eu falei que eles são super importantes. Eles têm que existir, porque senão a gente ia andar por cima de todos os seres vivos, tanto planta quanto animal, quanto gente que morresse. A gente não ia ter lugar, espaço no planeta para deixar eles, né? Que futuramente vai ser a gente também, né? Todo ser vivo nasce, se desenvolve e tal e morre, não é verdade? Então, esses fungos, que aí é de outro reino, mas estamos falando de bactérias também, são decompositores e ainda bem que eles existem, tá? Na leitura que eu deixei para vocês aqui ao lado, que eu só comentei assim para vocês verem como curiosidades, tá certo? Ele fala também dessa bactéria, que pode ser utilizada como alimentação, pode ser usada para remédio, enfim, fala de outros tipos de bactérias também.
Por que cita isso o livro? Qual é a intenção do conteúdo também? Para você entender que bactéria não é só coisa ruim. Então, tem bactéria dentro do estômago dos outros animais, tem bactéria utilizada no processo de alimentação. Então, tem vários tipos de bactérias. Tem as decompositoras, que ainda bem que existem, tá certo? Então, não só tem bactéria ruim, tem bactéria patogênica, que causa doença, né? Bactérias parasitas, e tem outras bactérias também, tá bom? Então, assim, reassistam os vídeos, que eu não sei, eu acho que só tem um vídeo. Deixa eu confirmar, vou confirmar. Vou dar um pause para me poder confirmar, peraí. Confirmei aqui. Eu fui olhar no celular ali os vídeos do YouTube. É isso mesmo, só tem um vídeo de bactéria, que é o vídeo mais da introdução, mas eu falo, eu mostro as páginas. Mas aí a gente teve aquela aula, né, no Google Meet, que foi completa, foi massa, a gente super viu. E aí tá tendo essa aqui agora, tá certo? Então você pode fazer a leitura, assistir o vídeo passado e assistir esse daqui, tá bom? Que vai servir para você estudar para a prova. Se quiser fazer um esquemazinho no caderno para poder estudar, você também pode estudar. Você pode colocar o reino Monera. Quais são os seres do reino Monera? Aí você vai colocar as árqueas e as bactérias, tá certo? Por que as árqueas e bactérias são chamadas de procarióticas e não eucarióticos? Aí você vai dizer, porque o seu material genético não encontra-se no núcleo, encontra-se solto no citoplasma. Pode até ir pausando isso que eu tô falando e colocando no caderno. Serve como revisão, tá bom? E aí você vai explicar também que as árqueas ficam separadas das bactérias porque vivem em ambientes bem difíceis de viver e sua composição genética é diferente da bactéria. Isso é importante saber também. Você pode colocar, relembrar, né? Fazer um esquema no seu caderno, ou então olhar seu próprio desenho e relembrar quais são as bactérias que têm formato de coco, streptococo, vibrião, espirilo, bacilo. Então você pode chegar assim, eu vou desenhar e vou embaralhar os nomes e vou ver qual que é espirilo, qual que é vibrião. Isso ajuda também, certo? A estrutura interna da bactéria. Você pode chegar e colocar assim, eu vou desenhar a estrutura, a célula da bactéria, certo? Não estou falando dos formatinhos de cima, eu já estou aqui embaixo, ó. Eu vou fazer esse desenho e vou ver se eu consigo saber todas as partes da bactéria. Então, você vai colocar lá a cápsula, a parede, a membrana, a parte do citoplasma, a parte do material genético ou material hereditário, é a mesma coisa, né? Que é o DNA da bactéria. Então, você pode chegar e desenhar, isso ajuda também, porque se você vê um desenho, vamos supor que na prova coloque um desenho e diga para você dizer quais são as partes que tem ali. Estou inventando, não sei se eu vou colocar não. Você saberia? Então, se você fizer isso no seu caderno, isso te ajuda. A questão da reprodução, lembrar dos nomes. A bactéria ela se reproduz por divisão binária ou bipartição, ou cisparidade, que a professora falou em aula. E tudo isso quer dizer que a bactéria primeiro vai duplicar todo o seu material interno, ela duplica o material genético, e depois ela começa a se dividir e uma célula dá origem às outras duas. E por isso que chama divisão binária. Bi vem de 2, tá bom? Bipartição, vem de 2, quer dizer que uma célula vai dar origem a mais duas. As bactérias são unicelulares, ela só tem uma célula, tá bom? Ela não é pluricelular, não é multicelular, porque pluri e multicelular significa que são o quê? Muitas células. Aí você pode também chegar e fazer um esquema no seu caderno. Quais são as bactérias? Podem ser autotróficas e heterotróficas. Autotróficas são aquelas que produzem seu próprio alimento. Heterotróficas são aquelas que não produzem seu próprio alimento. Das bactérias que são autotróficas, quais são os tipos? Aí você vai dizer, bactéria autotrófica fotossintetizante, bactéria autotrófica quimiosintetizante. Fotossintetizante, foto significa luz, ela precisa dar luz. E a quimiosintetizante, ela não necessariamente precisa dar luz. E aí você pode colocar também os exemplos que tem no livro. E aí você pode colocar as bactérias heterotróficas, tem as patogênicas, que causam doenças, e citar as doenças, e as decompositoras, né, que são aquelas que vão decompor a matéria orgânica. Ela vai ajudar ali a triturar, tá bom? Então, com isso aí, você fazendo esse esquema no caderno, como se fosse um exercício meu, que não vai dar tempo para passar, mas isso que eu falei aqui agora pode servir como exercício. Você pode ir pausando o vídeo e fazendo no seu caderno,
já te ajuda a estudar. Tá bom, gente? Avisos. Semana que vem, de hoje a 8, eu vou estar passando a avaliação de ciências. Só que aí vem uma questão, né? Eu já tô começando a contabilizar quem colocou o nome todo nos meus vídeos, nos comentários, e quem não colocou. Então, se você esqueceu, você vai lá para minha playlist. Eu acho que vocês sabem ver isso, tá bom? Você vai chegar, ó, um exemplo. Você abriu qualquer vídeo meu. Deixa eu inventar aqui qualquer vídeo meu. Eu acabei abrindo aqui no 6º ano. Não, peraí. Ó, um vídeo qualquer aqui do 6º ano. Deixa eu abaixar minha luz, que dá pra ver melhor. Ó, vou colocar aqui pra quem não sabe. Tem um vídeo qualquer meu aqui. O que é que você vai fazer? Você procura meu nome. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, tá vendo meu nome que fica aqui embaixo? Você vem, clica. Isso é pra quem não sabe, viu? Clica no meu nome. Ó, vem aqui em cima, procura playlist, ó. Playlist, você vai lá nas playlists, vai procurar apenas... Oh, meu Deus, o que é que eu quero aqui? Deixa eu fechar isso aqui. Ó, na minha playlist tem um bocado de vídeo. Aí você vai procurar o que está escrito apenas 7º ano. Procura apenas 7º ano aqui, ó. Apenas 7º ano. Tem 4 vídeos. Aí você vem aqui, clica. Vai ter os 4 vídeos. Tá certo? No caso de hoje, vai ter mais, né? Porque eu vou colocar o vídeo de hoje. Aí você vai em cada vídeo desse colocar seu nome completo e sua série. Isso vai servir de ponto, porque eu vou ver quem participou da aula, quem assistiu a aula. Então, se você não tem seu nome em todos os vídeos, faça isso. No de horticultura, a mesma coisa. Você vai voltar lá na playlist e vai procurar a playlist de horticultura, que tem horticultura 6º e 7º ano. E vai colocar seu nome completo e sua série. Tá certo? Não é Maria 7º ano. Não. É Maria da Silva Souza 7º ano. Beleza, gente? Não deixe de fazer isso, porque eu já vou começar a fechar as notas de vocês. E eu vou olhar um a um. O 6º ano eu já olhei todos e vocês ainda faltam. Então é a chance de você ir lá e colocar seu nome. Pode deixar isso para fazer uma outra hora e agora você vai estudar para a prova. Tá bom, gente? Um beijo, até semana que vem na avaliação. Se você estiver estudando, fazendo o seu esquema e sentir alguma dúvida, não ter entendido algum assunto, você fala comigo no privado do WhatsApp, que aí eu vou e respondo para você, tá certo? Um abraço para vocês, uma boa tarde.